tava pensando, para quem não conhece a história do filme de hoje, quando lê Falcão Negro em Perigo, um pássaro preto em apuros, o que será que vem à cabeça dele ao pensar sobre o que o filme vai falar? Ei, cara, você gosta de pipoca? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Não tem nada a ver com isso que o editor colocou, tá? O filme de hoje, ele vai falar sobre tal Falcão Negro em Perigo, um modelo de um helicóptero das Forças Armadas dos Estados Unidos, que cai em meio a um conflito, em meio a uma guerra civil dentro da Somália, na África. E vai mostrar, a partir da ótica dessa operação militar dos Estados Unidos, uma verdadeira guerra urbana em meio a um território desconhecido e com um monte de gente, nitidamente com um clima hostil. Mas você sabe o que se passa por trás da história desse filme, caso você já conheça ele? Ainda não? Então, vem conferir comigo! Falcão Negro em Perigo, Black Hawk Down, filme de 2001, dirigido por Ridley Scott, protagonizado por Josh Hartnett e Ewan McGregor. Este filme fala de um episódio específico que aconteceu em 1993 na Somália, mas como fazemos habitualmente quando se trata de um contexto geopolítico que demanda compreensão histórica, vamos inverter a tradicional ordem dos vídeos aqui do canal e vamos começar falando do contexto geopolítico anterior até a gente chegar na trama do filme. Primeiramente, vamos recordar que a África foi colonizada pelos países europeus em um episódio chamado Congresso de Berlim, no século XIX, na qual as potências do velho continente repartiram a África entre si, com o discurso de dar suporte, ajuda, levar civilidade e desenvolvimento ao local, quando, na verdade, isso só escondia o foco do real interesse nas reservas minerais locais. Por isso as fronteiras do continente são classificadas como fictícias, ou seja, falsas, pois não retratam vontades nem homogeneidade das etnias africanas locais, sendo apenas uma continuidade daquelas fronteiras criadas pelos colonizadores europeus anteriormente, que não tiveram nenhuma preocupação em repartir com o povo local, fazendo apenas com uma assimetria da régua para repartir de uma forma proporcional os recursos que o continente tinha. Inclusive, se você quiser saber mais sobre estes detalhes, confira depois o vídeo no canal sobre o filme Beasts of No Nation, e você pode conferir também o vídeo sobre Capitão Phillips, falando um episódio especificamente da Somália sobre a pirataria. O atual território da Somália foi colonizado por dois países europeus, os ingleses e os italianos. Os somalis são a etnia predominante no local e acabaram ficando divididos entre esses dois territórios, divididos entre dois colonizadores distintos. O movimento de independência foi ganhando espaço e chegando na região, e a Somalilândia britânica e a italiana, como eram chamadas na época, se unificam, criando então, nascendo a Somália, governada por Ibrahim Egal, quer dizer, duas colônias se unificaram como sendo um país só. Se por um lado a questão étnica parecia falar alto e servir de motivo para unificar o povo somali em um país só, por outro, as heranças da colonização eram muito fortes e influentes no dia a dia local. Primeiro porque, apesar de terem seu idioma de origem, eles criaram o hábito de falarem inglês e italiano respectivamente em cada parte colonizada. E o idioma predominante do país, no caso a Somália unificada, se torna um motivo de discussões entre estes dois povos. Mais do que isso, o sul da Somália é até hoje mais populoso que o norte, fazendo com que o peso político de volume, de interesses, de reivindicações a serem atendidas acaba sendo maior do que a parte norte do país. E é no norte da Somália que vive o clã Isaaq. Eles são de etnia somali, mas têm um autoproclamado, vamos chamar assim, poder de direito por um histórico genético de destaque, por descenderem de Isaac bin Ahmed,
um islâmico que se estabeleceu na região norte da atual Somália e a partir daí deu origem a todo o povo somali. Baseado nesta herança de tamanha importância local, os Isaaq se veem como um clã de destaque perante os outros somalis locais, como uma oligarquia, como tipicamente aconteceu na história do Brasil e ainda hoje existe. E eles habitam a parte norte, ou seja, a região que é menos populosa. Portanto, aquela parte onde, desde que houve a unificação com o sul formando a Somália, o montante de votos, de clamor popular por vias democráticas acaba sendo subjugado. Com este clima de insubordinação por parte deles, pressão contra o governo local e ameaças de se separar e desmembrar o país, tornam a primeira década da Somália independente muito turbulenta. Até que em 1969 o país explode de vez em crise. O presidente Abdi Rashid Ali Shermarke foi assassinado por um guarda-costas que disse ser maltratado pela liderança política. E com isso, assume em seu lugar Siad Barre, militar que assume o país com o argumento de usar seu poder enquanto forças armadas para pôr ordem no país naquele momento tão turbulento. Aliado com a União Soviética e as ideias socialistas, Barre é marcado por um governo com grandes problemas de convívio com os países vizinhos, parceiros dos Estados Unidos, e promove uma ação nacionalista de expandir nas escolas a língua somali como prioridade, para extinguir gradualmente a influência linguística dos colonizadores europeus na Somália. Mas, curiosamente, o apoio soviético é rompido nos anos 1970. Isso porque Barre encabeçava uma guerra contra a vizinha Etiópia, um país na qual os soviéticos tinham um clamor, um apoio maior, por conta do interesse deles soviéticos no controle naval da região do Mar Vermelho, por uma zona de interesse de navegação internacional. Aliás, caso você queira conhecer mais sobre a Etiópia, assista depois o vídeo aqui no canal sobre o filme Correndo contra o Vento. Barre muda totalmente de lado, insere o inglês no país como idioma e se aproxima dos Estados Unidos como demonstração de sua insatisfação com os soviéticos por conta do apoio deles ao seu inimigo na guerra local. Outra ação é podar o poder dos clãs. Estes grupos formados com esse discurso de privilégios e características próprias que acabavam gerando essas várias rivalidades e desejos de emancipação, como por exemplo, você já entendeu. O confronto interno do governo de Barre e os diversos clãs criam uma guerra civil interna. Em 1991, Mohamed Farah Aidid lidera uma ofensiva contra o governo de Barre, que tem como resultado final a sua derrubada do poder. Neste ano, a Somalilândia, ou a Somália Britânica, aquela parte norte, ela se autoproclama independente. Aquele território, esse do povo Isaaq. Mas isto não quer dizer que foi efetivamente reconhecido ou que tenha real status de país, já que isso não teve, vamos dizer assim, um acordo de ambas as partes. Eles apenas falaram que se autonominam, mas ninguém reconhece. Aidid assume o poder, mas a Somália vira novamente uma grande bagunça, com os clãs dizendo que querem se tornar independentes do país sem reconhecer o governo. Sem falar da geografia física local do país, que é muito desfavorável, pois há uma grande área desértica que dificulta acesso à água e o desenvolvimento de várias atividades econômicas. E aí podemos começar a sinopse do filme de hoje. Em meio a este caos que vive a Somália nos anos 90, a ONU sugere a ida de missões externas para levar alimento e suporte à população. Porém, o governo de Aidid está saqueando estes alimentos e os usando como chantagem com a população, em troca de aprovação e pressão pelo fim das reclamações contra sua permanência no governo. O governo dos Estados Unidos, sabendo que Aidid é um líder contra a ocidentalização da região, que derrubou um antigo parceiro do país, arquitetam em bastidores um ataque contra Aidid com o objetivo de capturá-lo e derrubá-lo do poder. A missão é ir até Mogadíscio, capital da Somália, numa operação com helicópteros para enfraquecer o grupo armado e depois prender Aidid. O ano é 1993 e esta operação em Mogadíscio acaba com um episódio onde o helicóptero Black Hawk é atingido por um míssil lançado por um dos homens de Aidid do chão e é derrubado.
E a partir deste momento começa uma grande operação de resgate, pois o objetivo é conseguir retirar os sobreviventes da queda deste helicóptero o quanto antes, já que eles literalmente estão em território inimigo, em um ambiente urbano totalmente hostil e sem nenhum conhecimento ou suporte em meio àquela grande carnificina que a guerra civil em si já trazia no local. Como já falamos em outros momentos, óbvio que todo filme, toda vez que você retrata, que você fala sobre um episódio, nós temos uma ótica, nós temos um ponto de vista. E aqui é nitidamente, assumidamente, o do governo dos Estados Unidos e a sua operação militar. Este é um filme que é muito elogiado, falando enquanto aspecto fílmico, por se tratar de algo muito claustrofóbico em meio ao ambiente urbano, de ruas estreitas, de ambientes hostis, com aquela questão que talvez você já viu outros filmes de guerra em campos abertos, que retratam épocas no passado, mas aqui nós estamos falando de algo mais contemporâneo, dos anos 90, em um país que vive uma série de mazelas, no caso aqui focando especificamente nessa de aspecto social, civil, por conta de uma guerra muito voraz. E aí, deixo aqui então o convite, se você ainda não conhece o filme, não sabe o que vai acontecer posteriormente, confira o filme, ou então deixe seu comentário aqui embaixo para a gente trocar aquela resenha. E aí, você já assistiu Falcão Negro em Perigo? Você conhecia esses detalhes dos bastidores do que essa missão fazia lá? Deixe seu comentário aqui embaixo. Gostou? Dá um joinha, compartilha com os amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau!